Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua plenitude, a sua bondade, a sua graça e misericórdia esteja presente em todos os corações dos irmãos. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade a Gênesis capítulo 7 e entendermos as consequências do dilúvio. Também vai ficar mais fácil de compreender o formato da Terra, já que para encher a Terra não seria interessante, nem viável, digamos assim, ela ser redonda como uma bola, né? Então fica meio estranho, né? Como que a água iria encher no modelo esférico como eles nos apresentam, amém? Eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que mais irmãos recebam, esses estudos e sejam edificados com a palavra de Deus. Amém? Então, no capítulo 7, é descrito que Deus envia o dilúvio sobre a terra, apenas Noé, sua família, e todos os animais selecionados que Deus orientou, eles se salvaram. Amém? Um detalhe que a Bíblia não fala é sobre os peixes, Então, não se tem certeza se os peixes morreram, Mas que toda a carne que rastejava e andava e tinha fôlego de vida sobre a terra, Então, isso aí é um ponto curioso, amém? E como ali na narrativa dá ênfase, aos animais terrestres e todos que tinham fôlego de vida, que respiravam sobre terra seca, é claro que não sobreviveriam debaixo d'água, Então, dá a entender que os peixes sobreviveram, amém? Porque é descrito que apenas os animais terrestres, tá? Eu sei que tem estudos de pessoas que falam várias coisas, que tudo morreu, mas a Bíblia não fala dos peixes. Então, eu vou me abster de dar opinião em relação a isso, porque a ideia é explicar mais sobre a Bíblia, tá bom? Se tivesse algum livro, que falasse um pouco mais de detalhes sobre isso, até seria interessante comentar, amém? Então, antes de continuar, vamos fazer a nossa oração, agradecer ao nosso Senhor, pedir a Ele sabedoria e discernimento para entendermos a sua palavra, amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu santo nome, nos céus e na terra, bendito és tu, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, para mais um estudo da tua palavra, Senhor. Ficamos felizes, ó Pai, em estar já no capítulo 7 e que mais irmãos possam alcançar esta sabedoria, este conhecimento da tua palavra. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que estarão ouvindo este estudo, Senhor. Que o Senhor possa estar na casa deles, na vida deles, guardando e protegendo e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Então, vou pedir para a irmã Larissa fazer a leitura e depois eu volto aqui para dar algumas explicações. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies. Todo o gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. Sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, em média 5 meses. Glórias a ti, Senhor. Amém? Irmãos, no capítulo 7, nós vemos aqui que Deus, ele diz algo bem interessante para Noé. Ele diz assim, ó: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou seja, Noé, naquela geração, ele foi encontrado justo, né? Ou seja, Deus olhou para Noé e viu que Noé carregava a justiça, ou seja, ele andava na retidão, ele andava nos caminhos do Senhor. Amém? Por isso que a palavra diz que nós devemos ser encontrados justos diante de Deus, não pela nossa força, não pelo nosso esforço e não pelo nosso querer, mas mediante a fé e obediência nos seus mandamentos por meio de Cristo Jesus. Amém? Por mais que Noé ainda não tivesse no tempo em que o Messias foi revelado, ele já carregava em si o conhecimento de obediência a Deus, aprendido com seus pais e avós, né, naquela geração. Amém? Principalmente porque Enoque, ele era o escriba, né? Enoque levava a palavra de Deus. E Deus manda selecionar, né, de todos os animais limpos, ele manda selecionar de 7 em 7. Né? Vocês vão ver muito essa questão de numérica, tá? Número 6, número 7, número 40, número 49, né, número 50. São números assim que alguns estudiosos, principalmente o pessoal que estuda o misticismo judaico, conhecido como Kabbalah, eles dão muito valor e ênfase a essas questões numéricas. Elas são interessantes, sim. Elas fazem parte da literatura, né, da história e do conhecimento. Porém, irmãos, quando nós vamos muito por este caminho, ao ponto de muitos até idolatrarem as letras hebraicas e tudo mais, você acaba indo por um entendimento mais místico e acaba fugindo do propósito que é conhecer, não desta forma, mas pelo Espírito, né? Onde Deus nos revela muitas coisas interessantes na Bíblia, muitas mesmo, irmãos, mas nós devemos aprender sempre com o olhar de Cristo, né? Com o olhar espiritual. Então, os animais de 7 em 7, 7 representa a perfeição, né? Porque Deus, ele construiu o mundo e todas as coisas em 6 dias, e no sétimo, que é o dia do Shabat, que é descanso,
Deus repousou de todas as suas obras. Ou seja, o 7 é o número perfeito, completo, né? Então, os animais impuros seriam de 2 em 2, macho e fêmea, né? E também as aves do céu, de 7 em 7, macho e fêmea, para conservar a vida e sua espécie sobre a face da terra, né? Algumas passagens está a semente, né? Porque passado ainda 7 dias, novamente, número 7, né? Viria a chover sobre toda a face da terra. E aqui é importante, irmãos, que nós vamos ver que a forma como é descrito que ocorreu o dilúvio, falando de abrir as janelas do céu e as comportas do abismo, você percebe que se fosse uma terra esférica, como é que iria encher de água, né? Não é estranho? Então, por isso que nós reforçamos a ideia, eu digo, quem conhece sobre a Terra, alguns falam terra plana, eu prefiro dizer terra parada, né? Eu prefiro dizer que é um reino, e o seu real formato ninguém sabe, tá? Todos temos noções, ideias do que é apresentado, porque a Bíblia fala de 4 cantos na Terra, então ela pode ser quadrada, pode ser um cubo, pode ser esférica no sentido de plana e redonda, né? Porque a pizza, um exemplo, né? A forma de pizza, ela é redonda, mas ela não é esférica, ela é plana, né? Só que a Terra plana, como nós conhecemos hoje, ela virou tema de deboche, né? Então eu prefiro terra parada, estacionária, né? Como muitos já utilizam esse termo. E realmente a Terra não se move. O que move são os astros, as estrelas, o Sol e a Lua e as estrelas em torno da Terra. Amém? Então, quando Deus manda, passados 7 dias, né? Noé fez tudo o que o Senhor mandou. E aqui também já fala da idade de Noé, que ele tinha 600 anos. Ou seja, número 6. E este número está ligado ao homem, né? Porque o homem foi feito no 6º dia. E também é interessante que o 6º mandamento é também ligado à humanidade, ou seja, à vida. Por isso que o 6º mandamento é não assassinarás, ou seja, não tire a vida de alguém de modo doloso, ou seja, com intenção de matar, né? Pois só Deus tem a autoridade de tirar vidas e dar a vida. Amém? Então o número 6 está ligado ao homem. Interessante que Noé tinha 600 anos. Né? Também fala que o número da besta é número de homem, ou seja, tudo que está ligado ao homem está ligado à imperfeição, a algo incompleto, a algo frágil, a algo que perece, a algo, como eu li anteriormente, sobre o nome Enosh, né? O seu significado que está ligado ao homem frágil, ao homem que precisa, que não tem muita força, né? Que precisa de algo vital que é Deus, que é a vida. Então Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca, amém? E também, se os irmãos forem analisar, o mundo tem aproximadamente, né, 6.000 anos, um pouco mais ou um pouco menos, porque ninguém sabe ao certo. E entende-se que depois desses 6.000 anos completos virá o 7º ano divino, que seria os anos 7.000, ou seja, um ano sabático. Amém? Então, quando completou 7 dias, Noé tinha 600 anos, né? E ele entrou toda a sua família, seus filhos e as mulheres, né, dos seus filhos, e os animais limpos e os animais não limpos, as aves e todo réptil que anda sobre a terra. Essa questão de animais puros e impuros, nós vamos ver mais adiante no livro de Levíticos, tá? Que depois vai estar relacionado à alimentação, amém? Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé, tá? Eu falo assim porque antes do dilúvio não era permitido comer carne, era apenas vegetais, frutas e etc, tá? Mas não era permitido algo carnívoro, né? Comer carne, né? Nós somos onívoros porque nós comemos tanto carne como frutas, vegetais, sementes e tudo mais. No ano 600, aí fala que é passado 7 dias, o dilúvio veio sobre a terra, bem no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, então é legal Deus ele faz questão de deixar marcado qual foi o mês que veio o dilúvio, né? Foi no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
naquele mesmo dia, romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Este tempo ali, nesse período, dá mais ou menos 1600 e poucos anos ali, tá? 1650 anos, algo nesse sentido, tá? Então foi neste ano que o dilúvio veio sobre a terra. Então durante todo esse tempo houve um reinado dos filhos, né? Dos anjos caídos, né? Não necessariamente esses 1000 e poucos anos, porque teve o reinado de Caim e toda a sua genealogia, mas basicamente ali por volta da idade de Noé, quando ele tinha 500 anos, talvez por esse tempo foi quando os anjos cometeram aquela banalidade, aquela iniquidade e caíram, né? Basicamente, durante 100 anos, vamos dizer assim, foi o império do mal na Terra. Realmente a Terra já estava irreversível, né? Já tinha problemas, né, por causa da geração de Caim, mas quando os anjos resolveram, né, cometerem as iniquidades, aí a terra realmente decaiu, né? Basicamente nesse período ali. E houve, aí no verso 12, né? E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites, novamente aqui os números, né? E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão. Aqui fala Cão, em algumas passagens fala Cam, tá? Nós vamos aprender que Cão, lembra quando Jesus falou que ficarão de fora os cães, né? É porque está ligado à descendência de Cã, que é literalmente cão, né? E foi Cã, né? A geração de Cã que decaiu depois do dilúvio e se corrompeu. Então toda a genealogia de Cã, ela é amaldiçoada, principalmente a partir de Canaã, tá? Que Noé vai amaldiçoar, nós vamos ver mais adiante, mas só para os irmãos entenderem por que o nome dele é Cão, tá? Inclusive tem alguns estudos, né, sobre a estrela do Cão Maior, né? E que está ligado literalmente a essa questão de Cã. Mas isso não é objeto de estudo de hoje, é só um comentário, tá bom? E eles, todo animal conforme a sua espécie, e aqui vai repetir novamente, conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie. E repete novamente, toda a carne, em que havia espírito, ou seja, o fôlego da vida, né? Por isso que se refere aos animais terrestres, e as aves, elas também são terrestres, por mais que elas voam no céu, elas se reproduzem na terra, amém? E os que entraram na arca, aí vai repetir novamente, que era macho e fêmea, toda a carne, como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro, ou seja, quem fecha a arca, né? Isso aí já é algo bem conhecido, foi o Senhor, nosso Deus, amém? Ele quem fechou a arca, né? É interessante que quem cuida, né? Quem faz a parte final é Deus, né? Então Deus está sempre fazendo o impossível, porque como que Noé iria fechar a arca, né? Se já estava caindo o dilúvio, né? Então Deus teve todo esse cuidado para que a porta ficasse selada, amém? Aí repete novamente. Aqui o dilúvio dura 40 dias, novamente repete, e cresceram as águas, né? Ou seja, as águas se elevaram, né? E levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui vai dizer o seguinte, que as águas subiram excessivamente, né? Elas cobriram toda a face da terra, os altos montes, né? E tudo que tinha fôlego de vida não sobreviveu. Por quê? Tinha 15 côvados acima fala assim, 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Ou seja, o monte mais alto que nós temos ciência, né, hoje em dia, é o Monte Everest, que tem quase 9.000 metros de altura. Então vocês imaginam, a terra encheu de água 15 côvados acima do Monte Everest, que tem 8.000 e poucos metros, quase 9.000 metros de altura. Quase 9 quilômetros de altura, irmão. Vocês têm noção disso? E ali a água subiu ainda mais 15 côvados, que dá aproximadamente 7 metros de altura, 8 metros de altura, dependendo da medida, tá? Vamos supor que Noé era um homem bem alto, então
Pode ser que tinha ali mais ou menos uns 10 metros de altura acima do Monte Everest. Então era muita água mesmo, cobriu toda a Terra. Por isso, irmãos, que, novamente repetindo, no formato globo, você não consegue imaginar isso acontecendo. Lógico, no filme de Noé lá mostrou que cobriu, né, com efeito de CGI, o globo todo cheio de nuvem, enfim. Irmãos, acredite quem quiser, né? Mas aqui fala que os portões, né, do céu se romperam. Porque quando fala assim que se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, fica evidente que não tem como ser essa terra bola esférica como eles nos apresentam, tá, irmãos? Então, você precisa entender que a terra não é como o mundo fala que ela é. A terra é como a Bíblia ensina que ela é. Você entendendo isso, já é um grande passo para você sair do engano do sistema e começar a entender a Bíblia como ela realmente é, tá bom? E no verso 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se arrasta, né, rasteja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha o quê? Fôlego e espírito de vida em suas narinas. Tudo que havia em terra seca morreu. Por isso que eu falo que a Bíblia não dá ênfase aos peixes, porque os peixes eles respiram embaixo d'água, amém? Tem gente que fala que caiu plasma, que teve água fervia, não sei o que, mas a Bíblia não fala nada disso. Então, são teorias, amém? Assim foi destruído, né, todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, né? E a ave dos céus foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aí vem um ponto interessante, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Pelo calendário bíblico, dá mais ou menos 5 meses e alguns dias, mais ou menos 5 meses e 10 dias, tá bom, irmãos? Então, durante 5 meses, as águas ficaram acima da terra, ou seja, um mar inteiro, a terra virou um mar inteiro. Isso lembra a passagem de Gênesis 1, né, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O abismo, quando fala aqui, está falando de mares, profundezas, né, águas infinitas, né? E depois fala, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, o dilúvio lembra o caos de Gênesis 1, tá? Se os irmãos fizerem uma analogia e uma comparação, né, os irmãos vão ver que o dilúvio, ele remete e relembra o Gênesis 1, 2, tá? Quando a terra era sem forma e vazia, né? Porque depois do dilúvio a terra realmente ficou sem forma e vazia, porque só havia água sobre a face do abismo. Por que água sobre a face do abismo? Porque abaixo da arca era um abismo de mais de 9 quilômetros, né? Ou seja, era algo muito profundo, né? Fora que abaixo da terra também tem fontes do abismo. E a ciência, né? Agora sim, né? O sistema, a ciência, já comprovou que existe água abaixo da terra com uma quantidade maior do que os oceanos. Então, a Bíblia, mais uma vez, está certíssima, tá? Existe sim a fonte do abismo. Será que um dia eles vão falar das comportas do céu, que existe água de cima? Não sei, né? Mas, de fato, o Gênesis 7, o dilúvio, lembra o caos que a terra era antes da sua criação. Não criação da base estrutural, mas da forma que a terra viria a se tornar. Ou seja, havia trevas, nada era visível, porém, quando Deus começa a criar, as coisas começam a se tornar visíveis por meio do haja luz. E no dilúvio, se os irmãos forem analisar, a terra inteira ficou numa escuridão, né? Porque não tinha sol, a terra estava inteira fechada, para que pudesse chover sobre a face da terra, teria assim que abrir as comportas do céu, então sol, lua e estrelas não ficaram visíveis, amém? Ou seja, ficou trevas, né? Lembrando muito o Gênesis 1, 2, tá bom? Só para os irmãos olharem essa analogia, tá? Mas, irmão Eliseu, no Gênesis 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Mas quem cerrou a arca foi Deus, né? Então, quem
Noé também carregava o fôlego da vida, e o fôlego é o Espírito de Deus que nos dá vida. Então, tecnicamente, o Espírito de Deus também estava se movendo sobre as águas na arca. Amém? Então é isso, irmãos. O Gênesis 7 é basicamente só sobre o dilúvio. Tá? Tem muita coisa, como eu sempre digo, daria para a gente expandir aqui, mas a ideia é explicar o que aconteceu, fazer algumas analogias, né, para os irmãos conseguirem compreender melhor. Tá? No capítulo 8 vai ter alguns detalhes bem interessantes, né? Aí sim, aqui tem bastante coisa interessante para nós vermos. E também fala que Noé e sua família, eles saem da arca, né, depois de um certo período. E eles ficaram, irmãos, basicamente 1 ano dentro da arca. Será que é tempo? Pensa, irmãos, 1 ano dentro de uma arca em cima do mar. É muita fé, irmãos. É crer muito, é muita paciência, enfim. A gente não consegue imaginar como seria isso, mas aconteceu, né? Tá bom, meus irmãos? Nos vemos no próximo estudo, em Gênesis 8, capítulo 8. E aguardo os irmãos no próximo dia, tá bom? Fiquem na paz e que o Senhor abençoe. Amém?